ゲキョナムミョホレンゲキョナムミョホレンゲキョナムミョホレンゲキョゲキョEnunciado de penitência. Para eliminar o karma negativo que acumulei desde o passado remoto, a partir da presente existência, até atingir o estado de Buda, devotar-me à imagem sagrada, à doutrina e à oração sagrada, causa, essência e semente da iluminação, transmitida pelo Jogyo Bosatsu. Namu Myoho Renge Kyo. Sangemon Mushirai Hobozai Shosho Metsu Konjin Yori Nigetaru Made Tamochi Tate Matsuru Monno Honsong Honmonno Kaidang Honmon Jigyo Happon Shoken Jogyo Shoden Honnin Geshu no Namu Myoho Renge Kyo Namu Myoho Gekyo Namu Myoho Renge Kyo. Kanjomon, oração de invocação. Nyorai Metsugo Gogo Hyaku Saishi Kanjin Honzon Shoni Iwaku Ima Honji no Sansai o hanare shikoi de taru joju no jodo nari sudeni kako ni mo messezu mirai ni mo shozezu shoke motte dotaiご神の三千五足三十世間なり十四本にまだこれを時たまわずのうちにおいてもじき未熟のゆえか門の肝心ナム妙法蓮華経の語字においては文殊役をとにこれを付属したまわずやそのいげおやただ自由船外を召してごといてこれを付属したもうのていたらく本寺のシャバの上にほとくにこし両方蓮華経の左右には釈迦牟尼仏仏釈尊の教示は上行等の四菩薩当は四菩薩の眷属として松座に越し五大小の諸菩薩は万民の大事に処して
月経を見るがごとし十方の諸仏大事の上に釈仏釈道表するがゆえなり格のごときの本尊は4年にこれなし8年の間にも見限る本庁者も日蓮五千二大四法者南無妙法蓮華経南無末法無縁の大同志高僧日蓮大菩薩大時大悲大四法者南無蓮守護神本人下主最高聖道本僧日流大聖人大時大悲大四法者大々の戦士聖人と法恩者と南無本門仏流宗開発教土日戦聖人大時大悲大四法者第二世公有日門聖人第三世公有日随聖人第四世公有日教聖人第十八世公有日時聖人第二十一世公有日言聖人と歴代の公有聖人戦士聖人とご意向倍増法恩者とめしてはブラジルご通所祖権大僧侶茨城日水聖人ご法恩者と審議員三巻日芸聖人東山千住歴代の戦士聖人と自重崩落仏家将軍菩提願わくは消防交流世界平和天長地球国土万能万民家楽一点四海会奇妙法500歳中高専の風無流断絶Con respeito e veneração perante o grande Dharma, Namo Myoho Renge Kyo, oração da quintessência transmitida pelo Jogyo Bosatsu, louvamos o Buda Shakyamuni iluminado primordial. Oramos em agradecimento pela soberba compaixão ao grande mestre Nichiren Dai Bosatsu, renascimento do Jogyo Bosatsu na era Mappo, ao grande mestre Monso Nichiryu Dai Shonin, corpo posterior de Nichiren Dai Bosatsu e reestruturador da linha Honmon do caminho primordial do Sutra Lotus, aos mestres antecessores e ao grande mestre Kaido Nissen Shonin, fundador da Honmon Butsuryushu Daiji Daihi Daiyon Hosha. Prestamos a profunda gratidão ao segundo sumo pontífice Nichimon Shonin, terceiro Nichizui Shonin, quarto Nichikyo Shonin, 18º Nichiji Shonin, 21º Nichigon Shonin e a todos os sumo pontífices e ao mestre Ibaragi Nisui Shonin, padroeiro do budismo no Brasil, Goho On Shadoku. Oramos para que todos os seres entre o céu e os quatro mares regressem ao estado primordial Myoho Ikkinestera do quinto quingentésimo ano de regresso do Buda ao estado original, a expansão da religião do Buda primordial Honmon Butsuryushu se faça incessantemente. Namo Myoho Renge Kyo. Enunciado dos 800 anos de nascimento do grande mestre Nichiren Dai Bosatsu. No dia 16 de fevereiro de 1222, em Kominato, Japão, nasce o grande mestre Nichiren Dai Bosatsu. E hoje, nós fiéis do templo Ryushoji
juntamente com todos os participantes, com profundo sentimento de gratidão, comemoramos os seus 800 anos de nascimento, orando o mantra da iluminação a nós oferecido, Daijidai Hidaion Hosha, enunciado do grande culto Kaidoe. Concomitantemente celebramos o grande culto em reverência ao grande mestre Kaido Nissen Shonin, fundador do budismo primordial, para demonstrar a gratidão, ainda que seja um grão pela montanha de compaixão e uma gota pelo mar de virtudes, rogamos pela expansão do budismo primordial, pela paz mundial, pela preservação do meio ambiente e pela solidariedade dos seres. E a todos participantes e respectivas famílias, rogamos a saúde, proteção, a harmonia e a plena devoção na prática da fé. Kanno Dokyo Aimin Nojo. Oramos o Namu Myoho Renge Kyo, causa, essência e semente da iluminação, contidas nos 8 primeiros capítulos do caminho primordial do Sutra Lotus, transmitida pelo Jogyo Bosatsu. Guzuko Sen Shakubuku Joju Toshu Hanrei, Hommon Happon Shoken Jogyo Shoden Honnin Geshu no Namu Myoho Renge Kyo, Namu Myoho Renge Kyo, Namu Myoho Renge Kyo, Namu Myoho Renge Kyo. Myoho Renge Kyo, Namu 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 Myoho Renge Kyo. Myoho Renge Kyo, Namu Myoho Renge Kyo, Namu Myoho Renge Kyo. Geikyo no Setsu Shugyo Sho, Dai 6 Dan, prática conforme os ensinamentos, 6ª parte. Aware naru kana ima nihongoku no mannin nichiren narabini deshi dannato ga goteki ni semerare daiku ni ao o mite yorokonde waru tomo ito no ue kyo wa min no ue nareba nichiren narabini Nanna tomo ni soro no inochi no hikage o matsu bakari zo kashi Kani kanai jakko no hondo ni koju shite jiju horaku sentoki Jidai jo no soko ni shizumi daiku ni awan toki warera ikabakari mudanto omowan zoran wa ikabakari urayamashiku omowan zoran ichigo wo sukuru koto hodonashi Tomo yume yume shiri toku kokoro naku osoruru kokoro nakare Ryoba no kogiri ni te hikikiri do oba hichihoko o motte tsutsuki Odashi o utte kiri o motte momu tomo inochi no gayo wan kiwawa Renge kyoto tanae te tanae jini ni shinuru naraba Hojuppo no shobutsu yosen ejo ni shite goke
右の者を応募し、昇天先人は害を差し、あげて我らを守護して確かに寂光の法説へ送り、いきなりやら嬉しや嬉しや分年10年期よ、日日連最後半この証民を放たず常にご覧あるべく候。Com respeito e veneração perante o Gohozen, agradecemos pela boa realização dos preparativos deste grande culto com união, harmonia e segurança, e pelo tempo bom no dia de hoje. Daiji Dai Hidai Yon Hosha Honmon Happon Shogen Chogyo Shoden Honnin Geshu no Namumyo Horenge Kyo Namumyo Horenge Kyo Namumyo Perante o Gohozen, com respeito e veneração, rogamos pela expansão do budismo primordial, pela paz mundial, pela preservação do meio ambiente, pela solidariedade dos seres e pela concretização de uma conversão por fiel, efetivo de 30 sacerdotes e estabelecimento de foco de expansão por todo o Brasil. Rogamos pela saúde de todos os enfermos e tocantes, a evolução do elo búdico, o reencontro com o verdadeiro Dharma sagrado, eliminação do karma negativo e que todos do budismo primordial realizem as atividades religiosas de acordo com o intuito búdico. E para os 800 anos de nascimento do grande mestre Nichiren Daibosatsu, rogamos pelo incentivo à herança religiosa, concretização de 1.222 conversões, aumento de 20 sacerdotes auxiliares sacerdotais, pelo bom andamento nos planejamentos e na edificação da nova Catedral Budista Nikkyoji e pela tradução e publicação das 3 escrituras fundamentais do grande mestre Nichiren Daibosatsu, Gensho Goriyaku Kanno Dokyo Aiminnojo. Rogamos pelo progresso e expansão do Templo Ryushoji e pela concretização das 4 promessas de expansão deste ano, que são 15 ostentações de Gohonzon, 65 conversões, aumento de 25 fiéis mantenedores e 1.500 visitas assistenciais. Rogamos o recadastramento geral de fiéis, a recomposição do quadro de coordenadores de grupo e
concretização das obras de melhoramento do templo Kanno Dokyo Aiminnojo. Rogamos pelo crescimento sadio de todas as crianças, a plena saúde de todos os enfermos, um bom período de gestação a todas as gestantes e a concretização das preces de todos os participantes no grande culto de hoje. Kanno Dokyo Aiminnojo. Hommon Happon Shogen Jogyo Shoden Honnin Geshu no Namu Myo Horenge Kyo Namu Myo Horenge Kyo Namu Myo Gekyo Namu Myo Horenge Kyo Namu Myo Horenge Kyo Namu Myo Horenge Kyo Gekyo. Com respeito e veneração perante o Gohozen, rogamos pela saúde, proteção e plena devoção na prática da fé a todos que oferecem o memorial póstumo como reconhecimento de gratidão aos grandes mestres Nichiren Dai Bosatsu, Nichiryu Dai Shonin e Nissen Shonin Daiji Dai Hidai Yon Hosha. Prestamos orações a todas as almas dos sacerdotes, devotos, empreendedores falecidos e aos antepassados das famílias de todos os fiéis do templo Ryushoji, bem como de todos os participantes do grande culto de hoje, Myoho Kyoriki Tsuizen Bodai. Rogamos pela saúde, proteção, plena devoção na prática da fé, a todos que fazem oferendas ao altar sagrado e donativos diversos ao templo no dia de hoje, Kanno Dokyo Aiminnojo. Oramos Namu Myo Horenge Kyo, causa, essência e semente da iluminação, contidas nos 8 primeiros capítulos do caminho primordial do Sutra Lotus, transmitida pelo Jogyo Bosatsu. Hommon Happon Shogen Jogyo Shoden Honnin Geshu no Namu Myo Horenge Kyo Namu Myo Horenge Kyo Namu Myo Verso do Sol e da Lua. Assim como a luz do Sol e da Lua iluminam a escuridão, o leal Bosatsu primordial desta era praticará e eliminará as trevas, converterá os seres em inúmeros bodhisattvas, estabelecendo-os no supremo grau.
e serão sábias as pessoas que ao ouvirem as bênçãos das virtudes após o meu ocultar, haverão de orar e devotar este sutra. Não duvideis que os determinados devotos receberão a iluminação de Buda. 日がちの門、日がちの光明のよくもろもろの有名を除くが、この人世間に行じてよく衆生の闇を菩薩をして筆教じて一条二十世紙面このゆえにちあら我が滅度の後において無事すべしこの人仏道になしなVerso do Buda primordial. Namuku Onjitsu Jo Shakamune Nyorai Shomyo Hoketa Hobuto Juppo Bunjin Sujo Gyomu Hengyo Jogyo Anryo Gyo Sensei Kai Nijin To Shodai Hiroku Shuku Oge Jo Shojin Niman Hachiman Hachijuman Nobu Ariyosu Mokuren ga Showan Nansen Hyakuman Nisen Ruppo Sekai Shomo Engaku Naishi Ego Sodai Shi Sendoku Ichijo Yofu Mappo Shodo Renshi Daiji Yushi Shonin Utoku Bai Shoho Raku Ikko Do Yaku Gojin Yopori Yaku Shujo Daibon Tenno Daichi Sai Nishigatsu Myojo Shosho Jukudo Shidai Tenno Enju Wachibu Shinshin Suiji Enju Shubo
大慈大悲大四放射南無妙法蓮華経法華経中三宝所尊知見昇蘭官能道教愛民の樹Enunciado dos 800 anos de nascimento do grande mestre Nichiren Dai Bosatsu, com respeito e veneração, enunciamos que, no dia 16 de fevereiro de 1222, em Kominato, Japão, nasceu o grande mestre Nichiren Dai Bosatsu, e hoje, todos nós, fiéis do templo de Ushoji e participantes do grande culto, com profundo sentimento de gratidão, comemoramos os seus 800 anos de nascimento, orando o mantra da iluminação a nós oferecido Daiji Dai Hidaion Rosha, enunciado no grande culto. Concomitantemente celebramos o grande culto em reverência ao grande mestre Nissen Shonin, fundador do budismo primordial, para demonstrar a gratidão, ainda que seja um grão pela montanha de compaixão e uma gota pelo mar de virtudes. Rogamos pela saúde, proteção, harmonia, plena devoção na prática da fé e a prosperidade de todos os participantes. Kanno Dokyo Aimin Nojo. Tal qual o vento que corre livre no céu, libertai-nos de todos os males e transtornos, conduzindo-nos à terra pura de Buda. Oramos Namu Myoho Renge Kyo, causa, essência e semente da iluminação contidas nos 8 primeiros capítulos do caminho primordial do Sutra Lotus, transmitida pelo Jogyo Bosatsu. Hommon Happon Shogen Jogyo Shoden Honnin Geshu no Namu Myoho Renge Kyo. Para todos os ouvintes da prédica de hoje, rogamos pela renovação e aprimoramento na prática da fé, fazer tingir a alma incalculáveis karmas negativos são eliminados. Ikku chomon tamashi ni somureba muryō no zaisho tomo ni shōmetsu to. Hommon Happon Shogen Jogyo Shoden Honnin Geshu no Namu Myoho Renge Kyo. Namu Myoho Namu Myoho Renge Kyo. Namu Myoho Renge Kyo. Eu vos respeito profundamente, de maneira nenhuma vos desprezo. Isso justamente porque vós todos, ao praticardes o caminho de Bosatsu, certamente atingireis a iluminação. Lema: oramos pela harmonia do universo através da prática de virtudes, do aperfeiçoamento espiritual e da solidariedade dos seres. Perfil da prática. Tenha a prece no coração, a voz na oração e o corpo à disposição do Dharma Sagrado. Namu Myoho Renge Kyo. Pode sentar-se, por favor. Arigatou gozaimasu.
Primeiramente, ouviremos as palavras de cumprimento por parte do templo, representado pelo nosso presidente, senhor Roberto Toda. Arigatou gozaimasu. Agradeço ao Bispo Superior Saito Nippo Shonin pela celebração da sessão noturna do nosso grande culto Kaidoe e 800 anos de nascimento do grande mestre Nichiren Dai Bosatsu. Nosso muito obrigado. Estendo os agradecimentos aos sacerdotes Saito Ryukoshi, Assis Gyoanshi e a sacerdotisa Yoshikawa Miyoyoshi pela co-celebração. Nosso muito obrigado. Arigatou gozaimasu. Agradeço a participação nesta sessão do nosso grande culto no dia de hoje e a todos os presentes aqui no Oterá e a todos que participam online de suas residências. Nosso muito obrigado. Agradeço a todos pelos gorrocos prestados, pelas contribuições, oferendas e oferendas recebidas durante o mês. Agradeço também a todos que prestaram os gorrocos nos preparativos deste grande culto, nas melhorias da infraestrutura do templo, nas decorações e nos preparativos do Okuyō. Foram semanas de intensas atividades e agradeço muito o empenho e a dedicação de todos na conclusão das atividades. Então, nosso muito obrigado. Então, com relação às melhorias da infraestrutura do templo, foram realizadas obras de construção e adequação do canil. Com esta obra estaremos oferecendo melhores condições aos animais e também aos cuidadores. E foram feitas a revitalização da pintura das principais áreas de circulação do templo, e também do portão de entrada com a atualização da faixa adesiva. E também uma manutenção que não aparece muito externamente, mas muito importante, que foram as adequações, a manutenção e adequação da parte elétrica do ginásio, da cozinha, do salão cultural e também da entrada do templo, com a substituição e adequação das fiações, tubulações e luminárias. Ficou faltando a revitalização do rondo. Infelizmente, não foi possível realizar em tempo hábil para este grande culto. Mas, já na segunda-feira, a equipe da empreiteira estará iniciando as obras. Então, peço desculpas pelo atraso. Com relação às programações, no final de semana passada, nos dias 17 e 18, foi realizada a festa do padroeiro no Templo Taisende, em Lins. Alguns fiéis, juntamente com o Saito Doshi, estiveram representando o nosso templo. Não foi possível realizar nenhuma caravana, pois estávamos a todo vapor nos preparativos deste grande culto. E agradeço a compreensão de todos. Este mês, com a realização deste grande culto, estamos encerrando as principais atividades programadas para este mês. Só ficou faltando a reunião dos dirigentes, que, em função da indisponibilidade de datas, foi reagendado para o dia 2, no domingo, no mês de julho. Então, conto com a compreensão e participação de todos os coordenadores de grupo, diretores e conselheiros. As principais programações do mês de julho são, do dia 1º ao dia 30, o Hagemashi Sankei, temporada de incentivo ao comparecimento aos cultos de inverno. Foi estabelecido como meta individual de comparecimentos, adultos 25 dias, crianças 13, e também nesse período, tradicionalmente, é oferecido o café da manhã. E todos que puderem e quiserem fazer essa oferenda, há uma escala com as datas para este oferecimento no mural do Rondo. Então, onegai shimasu.
Dia 2, das 10 às 16 horas, será o Domingão das Crianças. Então, portanto, eu peço aos pais e avós que tragam e participem das atividades. Dia 9, domingo, programação externa, o grande culto Kaidoe, na Catedral Nikkyoji, e 20º culto póstumo do Oikawa Odoshi. Então, a celebração é do Saito Odoshi. No dia 16, domingo, culto de gratidão mensal, Goshiobi. Dia 22 e 23, sábado e domingo, o Templo Ryushoji estará sediando o 47º Encontro Nacional do Jovem. Então, solicito a participação em Gohoku nos preparativos nas datas do evento. Então, yoroshiku onegai shimasu. No dia 30, a reunião dos dirigentes. Estas são, além das orações fervorosas, das respectivas datas, as principais programações do mês de julho. Portanto, mais uma vez, conto com empenho e colaboração e participação nos Gohoku. Yoroshiku onegai shimasu. Então, com relação à construção da nova sede da Catedral Nikkyoji, se encontra aqui no templo a maquete da nova Catedral Nikkyoji, para que todos tenham ideia do tamanho dessa obra. E na sessão do grande culto de amanhã, ao final do culto, será exibido um vídeo a respeito do projeto e do seu andamento. E também, para ajudar a complementar o valor da construção, foi lançado as seguintes campanhas. Campanha de arrecadação. Então, a campanha das 10.000 almas, são cotas de R$600 que podem ser pagas em até 12 vezes e cada cota o fiel pode indicar o nome de um ente querido falecido que será inserido no livro perpétuo do seu templo e da Catedral Nikkyoji. E a doação de um tijolo. Cada tijolo corresponde a R$100 e todos os doadores concorrerão a um prêmio especial surpresa no final da campanha. Então, para realizar as doações, é só nos procurar na administração. Enfatizando que a nova sede não será somente a Catedral Nikkyoji, será também a sede do Kyoku, a residência e base do arcebispo. E também está prevista a estrutura para orientação, treinamento de sacerdotes, estrutura para recepcionar bispos e sacerdotes e fiéis de outros templos, inclusive estrangeiros, sem a necessidade de recorrer a hotéis. Enfim, será um patrimônio que servirá a todos os templos do Brasil. Então, contamos com a colaboração e empenho de todos. Finalizando, agradeço a participação de todos novamente. Vamos continuar nos esforçando nas orações, vir ao templo, participar dos cultos e das atividades e acumular virtudes para seguirmos com a proteção do Gohozen. E na saída será entregue o Okuyo, preparado pelos voluntários, coordenado pelo Fujinkai. Então, arigatou gozaimashita. Arigatou gozaimashita. Muito obrigado, senhor Roberto Tada, nosso presidente, pelos avisos e também pelas palavras de cumprimento. Arigatou gozaimasu. Da minha parte também, primeiramente agradeço a presença de todos e também a todos que estão participando online. Hoje estamos realizando o Kaidoe, o grande culto, em reverência ao grande mestre Nissen Shonin, fundador do budismo primordial. E, como todos sabem, não é um grande culto normal, porque concomitantemente estamos comemorando os 800 anos de nascimento do grande mestre Nichiren Daibosatsu. Acredito que a grande maioria que está participando tem o conhecimento desse grande mestre Nichiren Daibosatsu. No budismo primordial, temos 3 personagens, digamos assim, que são considerados como
os grandes mestres. E essa linhagem desses 3 grandes mestres que caracteriza o budismo primordial. Então, a linhagem primordial não existe sem a união desses 3 grandes mestres. Existem muitas linhagens dentro da linhagem de Nichiren, mas o que segue esses 3 grandes mestres apenas o budismo o primordial. E dentre esses 3 grandes mestres, o primeiro foi justamente o Nichiren Dai Bosatsu, ele que começou essa linhagem. Então, hoje nós pronunciamos o mantra sagrado, o Namu Myoho Renge Kyo, e o mantra foi descoberto e divulgado, transmitido justamente pelo grande mestre Nichiren Dai Bosatsu. Se não fosse a existência dele, certamente o budismo primordial não existiria e também nós não estaríamos aqui orando no dia de hoje. E está completando 800 anos de nascimento. A comemoração oficial a nível nacional foi no ano passado. E hoje essas comemorações estão sendo feitas a nível do Templo Ryushoji, a nível local. Então, a todos que estão participando, o meu muito obrigado. E também a todos que se esforçaram para os preparativos, os meus profundos agradecimentos. Como foi dito pelo nosso presidente, muitos Gohokos, atividades religiosas foram realizadas e muitas atividades religiosas serão efetivadas ainda. Então, todos que colaboraram de alguma forma, prestou seu Gohoku, o meu muito obrigado. E também gostaria de continuar contando com esse esforço, essa dedicação para os próximos Gohokus daqui para frente. Tá? Yoroshiku onegai itashimasu. Farei então a prédica de hoje. Encontra-se na página 314 e o número do verso é 2318. Página 314, número 2318. Hommon Happon Sogen Jogyo Shoden Honnin Geshu no Namu Myoho Renge Kyo Gokyo ni hito naraba inga no dori wakimae yo saraba minori ni utagai mo nashi hito naraba inga no dori wakimae yo saraba minori ni utagai mo nashi. Interpretação: por ser humano, tenha em mente a lei da causa e do efeito. Assim sendo, não há como duvidar do Dharma sagrado. Por ser humano, tenha em mente a lei da causa e do efeito. Assim sendo, não há como duvidar do Dharma sagrado. Butsuryu Kaido Nissen Shonin no Gokyoka de gozaimasu. É um verso do grande mestre Nissen Shonin. A prédica de hoje é sobre a lei de causa e efeito, uma das leis básicas do budismo primordial.
e é um tema bastante frequente nas prédicas, e acho também que muitos aqui participantes já ouviram sobre este assunto, este tema. Porém, dada a grande importância, e para que todos pudessem se conscientizar desse fato, Buda e também os seus grandes mestres nos ensinaram de várias formas e também de vários ângulos. Para tanto, gostaria de citar o ensinamento do grande mestre Nissen Shonin, Goshinani, interpretação, abre aspas, acreditando e praticando os nobres ensinamentos do Buda, tornar-se-á possível enxergar o passado, bem como o futuro. É observando o presente que saberemos o que fomos no passado. E para saber o futuro, basta observar as atitudes do presente. Acreditando e praticando os nobres ensinamentos do Buda, tornar-se-á possível enxergar o passado, bem como o futuro. É observando o presente que saberemos o que fomos no passado. E para saber o futuro, basta observar as atitudes do presente. Fecha aspas. Nos ensina a relevância da lei de causa e efeito. E como foi dito, é um dos alicerces mais importantes da literatura budista, pois é apenas através da conscientização dessa lei que nos permitirá a entender melhor não só a vida presente, mas também o nosso passado e futuro. Na vida, nada acontece aleatoriamente, nada acontece sem razão. Isso, teoricamente, é fácil, mas a conscientização dessa lei é demorada e complexa. Isso só vai acontecer apenas com o tempo e através do trilhar constante no caminho da fé. É por isso que no budismo primordial, a prática é importante, é considerada fundamental. Mesmo a explicação sendo boa, mesmo assimilando 100% a teoria, isso significa apenas saber, conhecer essa lei. Pois a verdadeira compreensão é uma conquista. Vem apenas com vivência e assiduidade na prática. Mas, depois de conquistada a consciência dessa lei, ela nos proporcionará não apenas o entendimento do que aconteceu no passado, ou do que acontece no presente. Tornará possível também o entendimento de que tudo que ocorrer na vida, seja coisas positivas ou negativas, estará relacionado nas próprias atitudes do presente e na semente plantada no passado. Já quando essa lei é ignorada, a tendência é incompreensão e se deparar com muitas turbulências na vida. E quando eventualmente ocorrer algum infortúnio, a tendência é se isentar e sempre procurar algum culpado ou responsabilizar o outro. Existe um provérbio japonês que diz: durante uma caminhada, quando tropeçamos, culpamos a pedra que estaria no caminho. Se não tinha a pedra,
culpamos a rua irregular. Se a rua não for irregular, culpamos o próprio sapato. Ou seja, quando não existe o entendimento da lei de causa e efeito, o ser humano dificilmente culpa a si mesmo. Aproveitando essa oportunidade, gostaria de convidar aqui a senhora Mayumi e o seu marido Makoto para apresentar o seu depoimento. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Me chamo Mayumi Ariga, sou de herança religiosa. Ele é meu marido Makoto e somos fiéis aqui do Templo Ryushoji. Primeiramente, gostaria de agradecer ao nosso Odoshi Saito Nippon Shonin pela oportunidade do depoimento aqui do Goriaco. Ao longo da minha vida, recebi muitas bênçãos e hoje, devido ao tempo, gostaria de apresentar apenas algumas que foram relacionadas principalmente à minha saúde. Em 2016, minha mãe estava terminando o tratamento de câncer, quando descobri que eu também estava com câncer de mama. Mas, embora sendo uma coisa ruim, senti que era uma bênção, porque não foi exatamente na mesma época. Logo, fiz uma consulta e, nesse mesmo dia, fiz a biópsia e, depois de 15 dias, saiu o resultado. Infelizmente, deu maligno. Geralmente, nessas circunstâncias, as pessoas ficam mais de um ano na fila aguardando a cirurgia. Porém, no meu caso, o Gohozen, o Dharma Sagrado, foi tão maravilhoso que depois de 1 mês e meio foi possível fazer a cirurgia. Depois de algum tempo, quando ainda estava em tratamento e acompanhamento no período menstrual, estava com um fluxo muito forte e que não parava. Fui para uma consulta ginecológica, mas a médica falava que era normal. Mas com um sangramento muito, insisti para fazer um exame mais detalhado. De tanta insistência, a médica aceitou fazer e fui diagnosticada com câncer de ovário, que media aproximadamente 15 centímetros. Saí do consultório abalada, pois ainda fazia pouco tempo da primeira cirurgia. Fui falar com meu esposo que não queria passar por todo o procedimento novamente, pois seria muito agressivo devido ao local do nódulo. Foi então que intensifiquei o pronunciamento do Nam-myoho Renge-kyo. Passei o Orosan, a pomada do Gohozen, ingeri bastante Okosui, a água sagrada. O médico falou que teria que fazer uma esterectomia total, que é a remoção de todos os aparelhos reprodutores, ovários, trompas e úteros. Como sou nova e não tinha filhos, falei com meu esposo. Ele me disse que não se importava se eu poderia gerar um filho ou não, que poderíamos passar essa fase e buscar uma doação no futuro, e que o que realmente era importante era eu estar viva e com saúde. O fato de ter recebido esse apoio, essa compreensão, foi muito importante para mim, e isso foi uma outra bênção que eu recebi. Então, com o consentimento do meu esposo, foi dado andamento para a cirurgia. O médico explicou que o procedimento seria rápido e que em 3 horas tiraria tudo. Chegando o dia antes de entrar no centro cirúrgico, sozinha comecei a pronunciar Nam-myoho Renge-kyo, rogando para que a cirurgia ocorresse tudo bem, pois estava com muito medo. A cirurgia, que era para durar apenas 3 horas, por causa de complicações, acabou durando 6 horas. Perdi muito sangue, inclusive precisei de transfusão sanguínea. O médico me disse ainda que quando retirou o tumor, ficou muito surpreso, porque inexplicavelmente o tumor que media 15 centímetros tinha apenas 3 centímetros. Com certeza, mais uma bênção. Na primeira análise, o médico falou que não acreditava que um tumor de 15 centímetros diminuísse sem fazer nada para 3 centímetros,
e que tinha algo de estranho, porque o nódulo tinha características diferentes do diagnóstico de maligno, virou benigno. Então, ele decidiu enviar o material para uma segunda análise, para confirmar, pois não estava acreditando no ocorrido. Mas na segunda análise, acabando confirmando que era maligno. Porém, como na primeira análise havia dado como benigno, pedi ao médico para que fizesse uma análise mais profunda. Depois de uma semana internada, quando meu marido foi apenas para me visitar, graças ao Gorrozen, acabei recebendo alta. Voltei ao médico só depois de 15 dias. Quando encontrei na hora da consulta, o médico, muito surpreso, finalizou o diagnóstico dizendo que o tumor era benigno, mesmo que não precisaria fazer quimioterapia e nem radioterapia. Os médicos não acreditavam que um diagnóstico de um nódulo maligno de 15 centímetros se tornou um de 3 centímetros e virou benignos. Eles próprios disseram que isso é um evento inexplicável, que talvez pode ser chamado de milagres. Mas, para nós, não foi um milagre, porque existe uma causa, e essa causa foram as orações, a pomada do Gorrozen, a água sagrada e sempre acreditar no Nam-myoho Renge Kyo. Realmente, muitas bênçãos recebidas desde pequeno, espaço de tempo, por isso, quando teve a maratona de orações de 1.200 horas, visando o 50º culto póstumo do padroeiro do budismo do Brasil, em 2020, para demonstrar um pouquinho da minha gratidão pela bênção que recebi, procurei participar das orações realizadas em cada templo do Brasil. E hoje procuro participar das atividades religiosas com sentimento de gratidão e também para fortalecer cada vez mais a fé do Nam-myoho Renge Kyo. Esse é o meu depoimento. Obrigado a todos pelo carinho, pela força. Obrigada, Odoshi, pela oportunidade. Arigatou gozaimashita. Arigatou gozaimashita. Obrigado, Mayumi-san, Makoto-san, pela apresentação do depoimento. A Mayumi-san é fiel do budismo primordial desde o seu nascimento e foi do Seinenkai e até hoje, junto com seu marido, o Makoto-san, participa ativamente das atividades religiosas do templo e do departamento de jovens. Com certeza, as bênçãos recebidas não foram por acaso, foram consequências das virtudes que ela mesma acumulou, semeou no passado, através da prática da fé, e que hoje estão germinando em forma de egoriaco. Para nós, tudo está relacionado à lei de causa e efeito. Se dedicamos com humildade e honestidade no caminho da fé, a tendência é ser direcionado para o lado correto pelo Gorrozen e tudo dar certo, assim como vem acontecendo com a Mayumi-san e Makoto-san. O nosso objetivo maior é concretizar a iluminação. E a iluminação nada mais é do que ausência de sofrimento, que é conseguida apenas com a compreensão da lei de causa e efeito. Portanto, vamos trilhar no caminho da fé com assiduidade, orar o Nam-myoho Renge Kyo, pois assim, além de estarmos eliminando o karma negativo do passado e gerando virtude para o futuro, estaremos buscando de forma natural a compreensão plena dessa lei de causa e efeito, que é a maior bênção que podemos receber. E é essa compreensão que fará diminuir os aborrecimentos
de forma gradual e influenciar positivamente as nossas atitudes e também no convívio do dia a dia. É o que ensina a prática de hoje. Tadaima no Gokyōka wa hito to shite umareta naraba, Hotoke sama no oshimeshi ni natta inga no dōri o wakimaeru koto ga taisetsu de arimasu. Mashite ya, jōgyō shoden no o daimoku sama niお出会いできたお互い物流心とはご奉公に励み、過去の罪障と未来のための功徳を目指すことが大切だとお示しいただくご教科でございます。故にご教科にpor fim novamente a citação do verso de hoje. Página 314, número 2318. ご教科に人ならば因果の道理わきまえよ。さらば実りに疑いもなし。人ならば因果の道理わきまえよ。さらば実りに疑いもなし。Interpretação: por ser humano, tenha em mente a lei da causa e do efeito. Assim sendo, não há como duvidar do Dharma sagrado. Por ser humano, tenha em mente a lei da causa e do efeito. Assim sendo, não há como duvidar do Dharma sagrado. Honmon Happon Shogen Jōgyō Shoden Honnin Geshu no Namu Myoho Renge Kyo Namu Myoho Renge Kyo Namu Myoho Enunciado de penitência para eliminar o karma negativo que acumulei desde o passado remoto a partir da presente existência até atingir o estado de Buda, devotar-me à imagem sagrada, à doutrina e à oração sagrada, causa, essência e semente da iluminação transmitida pelo Jōgyō Bosatsu. Namu Myoho Renge Kyo. Sangemon Mushirai Hobo Zai Shōshō Metsu Konjin Yori Bushin ni Itaru Made Tamochi Matsuru Honmon no Honzon
本門の階段、本門事業、本所見上行所で、本人下主の南無妙法蓮華経、南無妙法蓮華経、南無妙法